Então, agora, de forma oficial, boa tarde a todos, que bom que vocês retornaram, né? Nós já estamos caminhando aí para os últimos encontros da nossa jornada, hoje encontro número 6, próxima semana encontro 7, finalizamos os nossos roteiros, encontro 8 somente para apresentação, né, até então, para apresentação da implementação de vocês. Já avistei o material, deem retorno lá nos slides da implementação, comecem a produzir material, eu sei que alguns de vocês já até fizeram, né, material, porém ainda não incluíram no portfólio da implementação, então vão até lá e deixem em dia, porque a apresentação já não é, então, no encontro 7, mas no encontro 8. Então, na semana que vem, último encontro 7, a gente finaliza os slides do portfólio número 1, que vale 50 pontos, e na próxima semana, encontro 8, a gente finaliza os slides da implementação com a entrega até o dia 5 de dezembro, tá certo? Na mesma semana, tá bem? Então, não deixem aí para a última hora para a produção dos materiais para vocês já fazerem também a entrega. Então, seguindo com o roteiro de hoje, o roteiro número 6, se liga, a discussão, então, é na avaliação. Na semana passada, a gente já começou a falar do se liga, né, a escola já se organizando para, a partir da próxima semana, começar o período se liga nas nossas escolas, os professores já produzindo material planejado para aqueles alunos que estão naqueles níveis, né, a gente discutiu isso na semana passada, aqueles alunos que estão nos níveis de recuperação, aprofundamento, a gente repensando a escola, os modelos de como desenvolver as aulas na próxima semana, junto aos nossos estudantes. Por isso, as direções, né, pensando também de que forma organizar a escola e também as avaliações, para de fato reconhecer se esse estudante avançou ou não pós o período se liga. Então, o objetivo de hoje é discutir o papel da avaliação no contexto do se liga, repensar os instrumentos, as estratégias e as evidências de aprendizagem, né, que é a forma de coletar se de fato esses alunos aprenderam ou não depois de um período, obviamente, compreendendo que o período se liga foi um momento em que os professores intensificaram a aprendizagem, reformularam o planejamento, pensaram e desenvolveram novas estratégias de ensino, por conta disso, novas estratégias de avaliação também, no sentido de reconhecer se esse período foi efetivo na aprendizagem desses estudantes ou não. E aí, então, isso vai refletir na nota, sim ou não, diante daquilo que o aluno produziu. E compartilhar as práticas que podem fortalecer a tomada das decisões pedagógicas pelas equipes gestoras aí das nossas escolas. Então, dado esse momento aí de objetivos, a gente vai começar então com uma dinâmica, que é essa então, para início de conversa. O encontro de hoje começa com uma dinâmica pensada para inspirar a reflexão sobre a avaliação. Cada um deverá escolher um número e fazer a leitura e a afirmação e um breve comentário se concorda, discorda e complementar a avaliação. Tudo bem? Pessoal, então vocês viram aí o momento de fala de vocês. Eu vou chamar um diretor, ele vai escolher um número, vai ler a questão, vai falar um pouquinho sobre essa questão, 2 minutos para discutir um pouquinho essa questão, e esse diretor chama um próximo diretor para continuar a jogada aí na nossa dinâmica. Tudo bem? Vou trocar a tela aqui de projeção para vocês. Já está carregando. Abriu para vocês? Sim? Ok. Então, vou clicar aqui no começar. Então, a gente tem aí 10 opções. Se não estivermos todos presentes, a gente não vai atingir todas as perguntas, né? Mas então o diretor vai ler a questão, vai fazer um comentário, 2 minutos, e chama um próximo diretor para fazer a discussão, tá certo? Daniel, podemos começar com você? Você que está o primeiro aqui aberto a câmera comigo, pode ser? Vamos lá, professor. Número, Daniel? Número 3. Ok. Cada brincadeira, cada conversa, né? Agora eu perguntar o que vai ser. Fica onde o conteúdo da coisa? Aonde fica? Fazer um comentário, né? Leia ela para nós, Daniel, por favor, e faz o comentário. Avaliar deve significar reconhecer avanços, não apenas identificar lacunas. É a ideia da gente também pensar no estudante, às vezes, que está no intermediário, está no avançado, né? Não só aquele estudante que está lá abaixo do básico, que a gente pensa mais em lacunas a respeito dele, né? Mas a gente também vê o aluno que ele caminhou, que ele avançou.
pensar na avaliação com esse duplo sentido aí, onde eu também preciso pensar a estratégia desse aluno que vem conseguindo avançar, né? Não ficar sempre a gente focado, porque o Se Liga sempre tinha essa ideia que a gente tinha que mexer com o aluno que estava abaixo do básico e ficava um grupo alheio ali na escola, ou como se ele já tivesse de férias mais cedo, né? E a ideia que vem sendo trabalhada já tem um tempo é que o caminho não é esse. A gente tem que pensar em todos os grupos para o aluno que está no avançado, ele pode avançar mais ainda. Eu penso isso. O professor tem áudio aberto de alguém. Eu acho que é ruído aqui no fundo da minha sala mesmo. Tá? Eu vou escolher a Juliana, próximo. Obrigado, Daniel. Valeu. Ju? Boa tarde para todo mundo. Tá. Isso, agora tá voltando a tela. Pode ser o número 10. Provas iguais para todos podem ser injustas. Cada estudante aprende de um jeito. Acho que aqui o comentário seria, né, a ideia de que, como a gente até conversou sobre isso, né, numa das questões na semana passada, que os estudantes, cada estudante, nós também, aprendemos de formas diferentes, né? Então, precisamos pensar em formas de avaliar que sejam diferentes também e que consiga atingir a todos, ou pelo menos a maioria, né? Contemplando as necessidades, as especificidades de cada um, não só pensando nos casos dos alunos da educação especial, mas sim dos demais também, considerando as diferentes formas. Tem aluno que aprende mais ouvindo, outro que aprende mais escrevendo, outro que consegue mostrar mais que aprendeu de formas, né, diferentes. Então, não ficar só lá no básico, naquela prova, avaliação formal, descritiva. Eu acho que o ofício do Se Liga, ele traz bastante sugestões de instrumentos, de formas, né, tanto de metodologias que podem ser aplicadas na hora de fazer a retomada de conteúdos e também na hora de de aplicar essa reavaliação para verificar se obteve avanços ou não. Perfeito, Ju, tá certo, né? Se a gente vai pensar num modelo diferente de ensinar, né, em estratégias diferentes de ensinar, eu preciso pensar em estratégias diferentes também para avaliar, né, para reconhecer se esse aluno de fato aprendeu. Isso aí, obrigado, Ju. Chama alguém para compartilhar com a gente? O Eduardo, pode ser? Olá, boa tarde. Eu entrei agora. Qual que é para fazer, Diogo? Acabei de entrar. Tudo bem, Du? Tranquilo. Bom, A gente está pensando aí em momentos avaliativos, estratégias, a discussão da avaliação no momento Se Liga, que é esse que a gente vai começar para a próxima semana. E aqui a gente tem um Word Wall para começar a discutir sobre isso, e a gente tem aí 10 caixinhas aonde vai levantar reflexões, e a ideia é que você escolha uma caixinha, faça a leitura dela e faça um comentário em relação aí à tua escola, à tua gestão, para esse momento Se Liga aí junto à avaliação. Tá ok. Eu posso escolher então número 7. Ok. O professor precisa diversificar os instrumentos avaliativos para tornar visível a aprendizagem de todos. Né? Isso eu acho que é essencial, né? Porque assim, não pode pensar, se eu trabalhei o ano inteiro de um tipo de avaliação, né? E o aluno às vezes não respondeu adequadamente, né? Tem que ter essa diversificação, né? Porque cada um aprende um jeito e expressa o conhecimento de um jeito, né? Alguns é mais visual, né? Outros, cada um tem uma maneira de aprender e com isso também ele expressa diferente, né? Essa aprendizagem que ele teve. Então é muito importante ter essa diversificação, né? Em relação às avaliações, né? Eu acho que isso não é só para o Se Liga, mas sim para o ano inteiro, né? Para todos os componentes. É isso.
O Eduardo, e é justamente isso, né? Eu sou extremamente visual, eu gosto de ver, né, o material sendo produzido, mas a gente tem alunos que são mais auditivos, que o professor precisa falar mais, precisa pensar em mais estratégias para o aluno ouvir. A gente tem alunos que vão aprender mais fazendo, então vai ter que produzir mais momentos práticos dele com ele mesmo, né, para que ele consiga assimilar esse conteúdo, essa nova aprendizagem, e o professor é o momento dele repensar isso. Mas você falou, acho que uma coisa muito importante, né, Eduardo? Não é só para o Se Liga que o professor tem que pensar nisso, né? É para o ano inteiro. Com certeza, né? Não é só, né? É assim, que o tema avaliação, né? Eu acho assim que, né, o que eu vejo, os professores, as faculdades pecam muito, né, sobre esse tema, né? Eu acho assim que não é bem trabalhado, pelo menos é o que a gente percebe, né? Que às vezes tem uns que pensar, eu tenho que dar uma prova para questões para ser uma avaliação. E não é esse o sentido de avaliação, né? Eu acho que esse, igual era antigamente, só prova, 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 né? Não é eficiente hoje em dia, né? Nunca foi, também eu acho que hoje em dia menos ainda, né? Então tem que variar bastante mesmo as avaliações. Tá certo. Obrigado, Eduardo. Chama alguém para compartilhar com a gente. Pode ser a Luzia, ou ela já foi? Eu ainda não, queria ficar invisível hoje. Vamos lá. 8. Avaliar é muito mais do que atribuir valor ou nota. É observar lacunas e avanços na aprendizagem. O que me faz sobre essa leitura é essa avaliação de atribuir nota, que eu falei, a gente tem mania de valorizar a nota, na verdade, né? Mas o cada dia do aluno é um avanço. Porque se ele veio da 6ª série, que nem dizia uma ex-chefe pedagógica do núcleo, você não pode, se ele já veio da 6ª série pela 7ª série, ele não veio sem nenhum conhecimento. Então, a gente tem que observar que ele trouxe alguma coisa, algum conhecimento ele tem. Então, assim, essa lacuna, ela existe, vai sempre existir. Mesmo pandemia, não a pandemia, nem todos se apropriam de todos os conhecimentos que é passado, né? Mas ele sempre vai ter um avanço, ele sempre vai aprender alguma coisa se ele estiver dentro da sala de aula. Então, eu acho que atribuir nota, a gente ainda tem isso muito, muito forte dentro, eu vejo alguns professores, né? Mas, como o colega falou, existem várias formas de você diversificar e ver aonde o teu aluno pode chegar. E nisso não é só uma prova ou só um valor, é você ver que ele, de certa forma, ele se apropriou de algum conhecimento, ele teve algum avanço. Todos nós temos, por menor que seja, às vezes, mas o que mais precisa para que ele possa ter avanço, sim, é o nosso olhar em cima daquilo que nós estamos ensinando. Para mim, é isso, não sei. Concordo com você, Luzia. Precisa fazer sentido, né? Para a gente aprender alguma coisa tem que fazer sentido. E o professor precisa repensar a forma de ensinar e também de avaliar, né? De que forma esse aluno aprendeu e de que forma que ele aprende, né? Essa discussão é tão importante para a gente levar, né, para semanas pedagógicas, para a hora atividade junto com os professores, né? Usando a fala de Eduardo, não só no Se Liga, mas para o ano inteiro, né? Para os professores repensando essas estratégias. Obrigado, Luzia. Chama um colega agora para participar também, por favor. Deixa eu ver. A Cirlei já falou? Ainda não. Não lembro, não. Cirlei, colega, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prof, eu vou falar antes de só dar uma justificativa que eu estou aqui e olho para trás e saio e levanto. A gente está tá arrumando a escola para a nossa exposição do Afro amanhã. Então, isso aqui está uma loucura. Então, se de repente, como à tarde sou só eu, se de repente eu sair sem falar nada, é porque sou eu para pedir material para ir lá ver, para pegar, para não sei o quê. Tá bom, prof? Beleza, Sirlei. Número 6. Ok. Instrumentos avaliativos tradicionais podem limitar a evidência real da aprendizagem.
Eu acho assim, avaliação é uma coisa tão complexa, né, que os colegas já colocaram, você está trabalhando com o indivíduo, você está trabalhando, a gente, em sala de aula, geralmente o professor tem o hábito de enxergar um coletivo, uma turma, perde muito essa questão do individual, e daí essa questão das avaliações tradicionais, eu tenho algumas coisas que eu não sou contra não, sabe, eu vou ser bem sincero, por exemplo, quando falo de tabuada, eu, do meu ponto de vista, você decora, depois você entende. Mas, enfim, eu acho assim, cada um tem um ponto positivo. Mesmo as questões avaliativas tradicionais, eu acho assim, elas têm algo de bom, mas não ela vai entrar naquela questão de não vão realmente mostrar a real aprendizagem de um aluno, porque essa aprendizagem é um processo. Não é uma coisa só. E não é você fazendo uma avaliação tradicional, somente o mesmo modelo, a mesma coisa o ano inteiro, que você vai conseguir compreender se o aluno realmente aprendeu, né? E eu acho que a proposta do Se Liga, ele vem muito nesse sentido, porque o trabalho do Se Liga, ele enfatiza muito você utilizar metodologias diferentes, organizar as turmas de maneira diferente. Então, eu acho que, assim, esses instrumentos avaliativos tradicionais, do meu ponto de vista, eles não deixam de ter um lado positivo, mas, assim, você não pode engessar nada, né? Esse, eu acho que é um grande desafio da educação, é você enxergar o indivíduo e conseguir compreender o aluno de que maneira que ele aprende, que nem vocês estavam falando. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito ouvindo, mas a gente sabe que tem aluno que ele vai aprender fazendo. De repente você explica, ele não entende. Você faz uma metodologia na prática, ele vai conseguir entender o que você está passando para ele. Então, eu acho assim, você tem que trabalhar com diversos tipos de avaliações e instrumentos avaliativos e tudo, para você conseguir, aos poucos, tirando desse aluno o que é a aprendizagem, para ver de que maneira, tirando entre aspas, né, ver de que maneira que ele vai conseguir aprender. E eu acho que esse é o grande desafio da educação, porque você trabalhar numa sala com 30, com 40, você conseguir identificar o indivíduo, ver, conhecer um pouco do que é a vida, do que ele traz da sua história para dentro da escola, é uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo tão necessária, porque você está lidando com seres humanos que vão carregar isso para a vida, né? Então, por isso que eu acho que a avaliação ela é muito séria, mas muito complexa também. E é um trabalho, assim, para a gente de uma responsabilidade muito grande também. Difícil, né? Bem difícil. Obrigado, Sirlei. Eu acho que você está bem certo mesmo na tua colocação, porque se a gente entende que os alunos eles são diferentes, que eles aprendem em formas diferentes, eu também preciso pensar em estratégias diferentes de avaliar, instrumentos diferentes para avaliar, mesmo que eu tenha os mesmos critérios, né? Eu quero ver se o Joãozinho sabe fazer conta demais, mas para cada aluno da minha sala eu preciso pensar em instrumentos diferentes, embora o critério é reconhecer se eles sabem fazer continha demais, né? E eu preciso pensar nessa diversidade de aprender, de ensinar, para reconhecer a forma de com que eu vou reconhecer se eles de fato aprenderam ou não, né? Então essas formas tradicionais não vão se adequar a essa realidade em que a gente está esperando. Eu não sei se você concorda comigo, Sirlei, mas uma dificuldade que eu tenho aqui na escola, por exemplo, é que os professores eles estão muito acostumados a usar o RCO, aula pronta. E aí, quando a gente olha para o momento Se Liga, que é um momento em que o professor precisa planejar e olhar para os alunos diferentes, em estratégias diferentes, e aí eles voltam de novo ao Se Liga, né? Então, em algum momento, os professores, eles pedem autonomia, né, para desenvolver suas próprias aulas, porém, depois que a gente institui, né, não institui numa forma de que deve ser o RCO, mas de que ele fica comum a todos, os professores acabam também se acostumando com o formato e acaba tendo dificuldade em elaboração tanto das aulas quanto dessas avaliações, né? Eu acho assim, prof, o RCO, ele traz umas aulas, assim, pontuais, um resumo muito bom, ele traz uns slides, ele dá sugestão de vídeo e tudo, mas ele é para você ter um embasamento. O que é que me preocupa muito hoje em dia em relação ao RCO? Que tem professor que se chega na escola e não tem internet, enlouquece. Não tem aula, né? Não sabe mais dar uma aula sem uma TV, sem abrir o RCO, sendo que o RCO, e eu não acho, particularmente, eu não acho que as aulas do RCO são ruins, mas eles são só um norte.
né? E o que me preocupa é isso, o professor está lá, mas eu não preciso. Você vai fazer um replanejamento, a gente escuta, mas não precisa, está tudo pronto já, eu não vou mudar, eu vou fazer aquilo. Isso é muito preocupante. E em relação à questão de diferença de aluno que aprende, se me permite, eu vou dar um exemplo de uma realidade que a gente está vivendo agora. A gente recebeu um aluno em agosto, ele veio de um internamento de 45 dias numa clínica psiquiátrica, com 12 anos. É um menino com problemas. E ele veio com um histórico de que ele não sabe ler e não sabe escrever. Ele realmente, ele sabe assim, ele decodifica, ele é um pouquinho menos pior do que a gente pensou que fosse. Só que o que a gente tem percebido? Tirando toda a questão de TOD, de relacionamento, que é uma dificuldade terrível, ele tem uma oralidade muito boa. Ele consegue, se você perguntar coisas assim que a gente achava que ele não saberia, ele responde. Quando foi feito aquele trabalho que o governo pediu sobre segurança, sobre falar de alagamento, toda aquela questão, ele deu exemplos de coisas que não foram citadas lá nos papéis. Então, assim, como você avalia esse aluno? Né? Ele sabe, ele tem oralidade, só que se for para ir para escrita e para leitura, ele realmente é semi-analfabeto. E aí você entra num choque sabe, tipo assim, no que pensar, como trabalhar isso com ele. Vai valer para a vida dele? Porque o que preocupa a gente é assim, ele vai ter que daqui a pouco ser uma criança autônoma com todos os problemas que ele tem, porque ele é criado pela avó. Ele não vai ter avó a vida inteira. E como é que a gente vai conseguir ajudar ele? Avaliar ele só pela oralidade? Não é só isso, mas assim, a defasagem dele com 12 anos sem saber ler e escrever, como a gente vai conseguir ajudar? Mas ele tem uma facilidade incrível de aprender ouvindo. Tá então, vendo? é um caminho diferente, né? Sim, e a escola tendo que ponderar isso tudo, né? Junto com a Exatamente. equipe pedagógica, junto com os professores, né? A Junto com a mediação de família. forma oral, mas também não pode esquecer da escrita, porque vai Não, ter momentos que ele vai ter que escrever para a vida, né? E a gente exatamente. vai ter que desenvolver, vai ter que ajudar a desenvolver isso com ele. Por isso que eu falo que é extremamente complexo e de grande Sim, responsabilidade, né? bom exemplo, Cirlei. Obrigado, viu? Chama alguém para contribuir com a gente também, por favor. Quem não foi ainda? Francisco já foi? Perdi, prof, não sei. Quem Ainda que não. não foi? Posso, Francisco, posso, aham. pode ser. Vocês estão me escutando bem aí? Sim. Ah, beleza. Número 1. Biblioteca, a gente está escutando bem, tá calmo, silencioso aí. Número 1, é isso? Isso, número 1. Se mudamos as metodologias, mas mantemos avaliações iguais, a aprendizagem não evolui. Bom, pensando um pouco nessa frase, aquilo que você aplica em sala de aula, você precisa pensar nos objetivos para que isso aconteça, e até porque a forma como você dá aula tem que ser uma forma condizente com aquilo que você evolui. Não adianta a gente dar uma excelente avaliação, uma excelente aula sem que a gente pense nos objetivos do porquê você está dando aquela aula e aquilo que você quer atingir como forma de avaliação. Então, tem que ser coerente o trabalho. A metodologia tem que ser coerente, a avaliação tem que ser coerente, a condução do professor tem que ser coerente, tudo pensando em como eu posso fazer para melhorar cada vez mais com que o meu estudante aprenda, que no fim das contas é isso. O que eu preciso fazer para o moleque aprender ou não? E aí, levar essa reflexão para os professores, principalmente nesse momento de se liga, é um momento importante, né? Porque alguns diziam assim, mas ele não aprende, ele não aprende, não aprende. Mas as metodologias, a gente tem tentado variar essas metodologias. As avaliações estão condizentes com aquilo que você está aplicando em sala de aula? Muitas vezes não. E aí a gente não consegue cobrar aquilo de fato real, não conseguimos ter um parâmetro real daquilo que o aluno tem aprendido, e aí o professor fica naquela situação de que, eu não consegui, ele não consegue aprender, porque eu não consigo variar as minhas metodologias, ou variar aquilo que eu preciso. Então, isso é muito comum, né? Isso é muito comum nas escolas, nos debates que a gente tem nos estudos e planejamentos, é muito, muito nítido aquilo que eles devolvem para nós, mas tem que ser coerente com todo o trabalho. A RCO alinhada, metodologia, avaliação, enfim.
Obrigado, Francisco. Não adianta o professor fazer uma aula extremamente expositiva durante várias aulas e depois dar uma avaliação dissertativa, né? Pedindo para que o aluno escreva. Se naquele momento de desenvolver a aula ele não desenvolveu essa estratégia da escrita, né? Do aluno argumentar e colocar o seu raciocínio, né? Então, a estrutura da aula precisa ser condizente ao formato da avaliação que ele pretende desenvolver. Por isso, a importância do planejamento, né? E, infelizmente, a gente percebe que os professores estão um pouco aquém em relação a planejar as aulas, né? Francisco, chama um colega, por favor. O José está por aí? Será? Sim, estou aqui. Eu sabia que seria... Escolha um número, por favor, José Rodolfo. Jovem, pega o número 5, cara, para mim. Uma boa avaliação revela como o estudante aprende, não apenas o que ele sabe. Sim, acho que seguindo a linha do entendimento de que tudo que o professor deu de aula, de avaliação até agora, de certa forma, para esses estudantes que não atingiram, que não desenvolveram, né, não funcionou. Pode ser por motivos diversos, né? Então, o professor ele precisa ter o entendimento de como o estudante ele aprende e como é possível extrair isso dele, como é possível avaliar isso nele. Então, o momento do Se Liga é um momento precioso para que o professor ele possa ter esse foco, né? Ter esse foco de realmente elencar ali os conteúdos essenciais, saber o que é essencial para esse aluno. E esse aluno, nessa situação de desespero, ele está mais atento, né? Então, ele está mais suscetível a aprender. E então, não é só pensar na aula, também é pensar na avaliação, é pensar em como o professor pode ter esse entendimento e como o aluno pode mostrar isso. Obrigado, Zé. É isso. O mesmo. professor precisa pensar em como ensinar, pensando que as formas com que os alunos aprendem, né? Não dá para ter uma coisa isolada da outra e nem entender que, enquanto o professor está ensinando, tem alguém aprendendo. Que, infelizmente, é uma concepção que a gente tem dos nossos professores, né? Até aquela palavra, né, ensino-aprendizagem, muitos professores têm aquilo que acontece junto, né? O ensino e a aprendizagem, eles não estão, infelizmente, eles não estão casados. É uma coisa, tá independente da outra. Eu falo sempre, quando eu, às vezes, vou dar feedback aos professores, de que eu fui, às vezes, eu vi um ótimo ensino, mas eu não estou lá para ver o ensino só, eu estou lá para ver a aprendizagem. Exato. É aí que pega, é aí que a gente precisa... Assim, por exemplo, se essa aula tivesse sido dada a mim hoje, beleza, para mim está tudo tranquilo, para mim está tudo claro, eu tenho uma maturidade, eu tenho uma bagagem, mas e para esse estudante? Como é que nós temos que fazer? Às vezes voltar lá no beabá, né? Voltar lá naqueles Sim. passos mais claros para ter essas evidências. Eu tenho Obrigado, que escolher um, né? Só falta o Flávio. Então, Flávio, por gentileza. Opa, vamos lá. Número 2, Diogo. Ok. Gente, isso aqui tá um vento do caramba, viu? Avaliar não é medir, é compreender o percurso da aprendizagem. Diante do que nossos companheiros falaram aí, e o que nós vamos estudando, o avaliar, na verdade, ele vai o quê? É avaliar durante a vida toda. Não pode ser uma coisa limitada a uma prova somente, e a gente pegar e tirar a conclusão desse aluno. Nós mesmo, quando nós fizemos prova esses dias mesmo aí para diretor, tem dia que a gente está super bem, vai bem na prova para caramba, e às vezes tem dia que a gente não vai tão bem também. Então, o que acontece? O percurso da aprendizagem, eu me lembro com o tempo que eu estava em sala de aula, que a gente falava muito que era um estudo em espiral, que ele ia e voltava. Esse ir e voltar é sempre a gente está o quê? Sempre pegando e resgatando tudo aquilo que o aluno pega no decorrer do tempo, ele começa a vir a aprender, né? E também a compreender. Então, a palavra avaliar é complicada. Não é simplesmente medir, né? É simplesmente pequenos blocos que a gente vai juntando durante o percurso da vida
e vai adquirindo cada vez mais aprendizagem. O Flávio, é aquele entendimento de que a gente não ensina para avaliar, né? A gente avalia para ensinar, né? É o momento de parar essas aulas, né? Reconhecer o que os alunos aprenderam até então, até essa etapa, e a partir dessa avaliação repensar as estratégias de ensino seguintes, né? E retomar aquilo que o aluno ainda não mostrou conhecimento, né? Não assimilou. E o professor entende que então é essencial e precisa retomar. Diogo, Então, eu tenho um ex-aluno, melhor claro, dizendo, que ele era um aluno que a gente considerava, em termos de sala de aula, um aluno fraco. Você está entendendo? Um aluno, ele não era nem mediano, ele era abaixo da média. Hoje, ele faz aqui na cidade, ele faz a parte de pinturas, em paredes, e o cara é um crânio. Ele é um gênio, mas ele é um gênio o quê? Dentro dessa parte de artes dele. Então, ele é um rapaz que se destaca. Um rapaz que ele era considerado abaixo da média, hoje é considerado um crânio aqui diante da nossa sociedade. Pois é, por isso que a gente não pode criar aqueles estereótipos, né, daquele aluno não aprende, aquele aluno é ruim, aquele aluno é isso, né, criar esses títulos e desmerecer os alunos de alguma forma, né, e infelizmente os professores fazem muito disso, né, acho que é humano, né, e principalmente é com aqueles alunos que dão mais trabalhos em relação à indisciplina na escola, né. Obrigado, Flávia, obrigado a todo mundo aí pelas contribuições, vou seguir com o material de hoje, a gente já pensou bastante coisa em relação à avaliação, vou voltar aqui com os slides. Está carregando para vocês também? Sim, acho que a internet está um pouco ruim. Sim, está carregando aqui, parece carregando. É porque tem essa foto do fundo aí, né? O peso é muito grande. Quem está aí nessa... Não sei também de onde veio esse rosto. Nos é familiar, tá? Eu acho que não favoreceu. Eu não acredito que ele colocou o negócio dele aí, velho. Não, foi o DAP. O DAP está organizando a imagem dos diretores formadores, e aí colocou em algum momento e diz que isso aí é eu, mas eu não sei não se é, viu? Tem que tirar o print disso aí. Eu sei até o dia, você tem uma blusa dessa. Tenho. Eu achei que não favoreceu, acho que podia ter melhorado, ter jogado aí uns aplicativos que melhoram as coisas, né? Acho que não deu certo. Eu vou pedir para refazer. Conversar com a Eliana para refazer essa foto. Mas ficou bom, tá legal. Ficou? Seguindo com o material, então. Então, olha só, diante do material, né, das instruções que a gente tem, o Se Liga prevê que toda uma reorganização dos tempos e dos espaços aí das nossas escolas. A gente pode perceber isso na instrução e também nos comentários que a gente já fez no roteiro da semana passada. Na ideias das metodologias, da dinâmica e das aulas como um todo, né? Se mudarmos as nossas metodologias, mas mantermos as avaliações tradicionais, o que realmente a gente está mudando, né? Então, a gente precisa pensar nessa aula como um todo, o começo, o meio e o fim. Aí, algumas possibilidades que a gente já tem apresentado e abordado com os nossos professores, né? Não é de agora também, o formato de organizar as nossas salas em círculos, em semicírculos, nas fileiras, em grupos. O Zé Rodolfo, eu lembro que semana passada teve mais um outro diretor que falou que pretende organizar as suas salas de aulas em turmas por níveis, né? Os alunos que estão em recuperação, os alunos que estão em aprofundamento. Então, várias formas da gente organizar as nossas turmas para o desenvolvimento do Se Liga. E aí, algumas questões para a gente refletir, ó. Quando se ensina com foco no desenvolvimento das competências, mas se avalia apenas na memorização de conteúdos, estamos, de fato, avaliando a aprendizagem, né? Igual a Shirley colocou a ideia da memorização. É claro que a memorização é importante, mas será que só ela basta dentro da sala de aula? E será que os alunos ainda têm aquela cultura de memorização
como nós tínhamos quando nós estudávamos, né, há algum tempo atrás? Como que a gente pode auxiliar os professores a repensar as suas práticas avaliativas para que estejam alinhadas às mudanças das metodologias implementadas nas nossas escolas? Então, a gente está pedindo para que os professores repensem o formato, né, das suas aulas, das metodologias. Eu também preciso auxiliar esse professor, que a avaliação também precisa ser diversificada. E aí vale a nossa conversa com a equipe pedagógica para que façam essa ponte aí com os nossos professores, porque nós, enquanto direção, a gente não vai ter perna para alcançar todos os nossos professores, não é? Então a gente precisa ramificar esses conhecimentos em toda a nossa equipe para que essas reflexões cheguem aí aos nossos professores. É bastante comum entre os professores focar no ensino e não na aprendizagem. Olha o que a gente estava falando agora há pouco, né? Muitos dão as boas aulas, porém nem sempre conseguem desenvolver instrumento avaliativo eficaz. E esse instrumento avaliativo que eu estou dizendo aqui, não é nem aquele ao final do trimestre ou é aquele ao final de uma etapa. É aquela avaliação daquela aula. Sabe, ao final da aula, quando o professor ele desenvolve alguma estratégia para reconhecer se os alunos aprenderam, igual essa aí que o Zé Rodolfo falou, quando ele dá um feedback. Professora, a tua aula foi boa, mas será que a criança aprendeu? Né? Você desenvolveu uma estratégia para reconhecer se aquilo que você abordou, seja de uma forma expositiva, seja com um trabalho, seja com uma atividade, eles aprenderam, né? Então o professor precisa ter isso a toda a aula dele, para que a próxima aula seja um tanto diferente, para que ele consiga alcançar a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, o que é fundamental compreender para apoiar os nossos professores e, consequentemente, os nossos estudantes? Olha aí mais uma reflexão. Você sabe diferenciar os conceitos que permeiam o processo de ensino, de aprendizagem? Olha aí, a gente aprofundando um pouco mais os nossos conhecimentos em relação ao currículo, às aulas e não só aí ao período Silica. Olha só. Você sabe diferenciar, então, os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem? Olha aqui, a gente traz alguns elementos que para nós é muito comum quando a gente pensa no plano de aula. Porém, hoje, né, e voltamos àquela ideia do RCO, que eu estava discutindo ali com a Cirlei, o RCO está muito pronto, os professores já não têm mais aquela rotina de pensar em elaborar uma aula. Então, talvez isso também acabou se perdendo para os professores. Olha só, o objetivo de aprendizagem, o que o estudante deve ser capaz de fazer ao final da aula. Igual o Zé Rodolfo, quando eu vou falar com o professor ao final lá do feedback, eu sempre coloco, mas professor, qual era o teu objetivo dessa aula? O teu objetivo de ensino talvez é diferente do objetivo da aprendizagem do estudante. E quando você chega na sala, e eu falo isso para os meus professores, é importante que você deixe muito claro para os alunos qual é o objetivo daquela aula enquanto aprendizagem, no sentido de que, ao final, o aluno precisa compreender que aqueles conceitos que você desenvolveu na sua aula, para o aluno tem que estar muito claro. O aluno tem que sair dali sabendo que aquela aula tinha aquele objetivo e que, ao final, se o aluno conseguiu chegar àquele objetivo ou não. E aí vai ao professor pensar numa estratégia de avaliação para a aula, para reconhecer se aquele grupo aprendeu aquele conceito ou não, aquele objetivo ou não. Os critérios avaliativos, como o professor saberá se o estudante aprendeu, né? Aí vem os critérios, que precisa estar aliado aos objetivos. E o professor precisa planejar essa aula antes. Não dá para o professor chegar, abrir o Educatron, que era o que a gente estava falando agora. Parou na aula 51, ele abriu os slides e somente faz comentários daquilo que ele está lendo, não vai dar profundidade, né? Aquilo que o aluno precisa saber ao final daquela aula e aonde até o professor precisa mediar aquele conteúdo. Os instrumentos avaliativos, com que tipo de tarefa o estudante irá mostrar que aprendeu, né? Então, como que ele vai desenvolver uma estratégia ao final de uma aula, ao final de uma etapa, ao final de um conteúdo, para reconhecer se aqueles conhecimentos foram assimilados ou não. E a estratégia de ensino, e que estratégia posso usar para ensinar de forma eficaz. E para isso, o professor que tem aquela turma, ele sabe qual é o melhor formato da aula. Quando ele pensa uma estratégia de aula, muitas vezes a mesma aula que ele dá no sexto A, ele não pode desenvolver no sexto B, porque o perfil dos alunos do sexto A e do sexto B são tão diferentes, são tão heterogêneos, que as atividades também precisam ser adaptadas. E, infelizmente, os nossos professores vão para as turmas, para as mesmas séries, com as mesmas aulas. Isso acaba dificultando um pouco o processo de ensino, né? E, obviamente, também de aprendizagem dos nossos estudantes.
Compreender o percurso formativo que existe entre o objetivo de aprendizagem até a avaliação é fundamental para contribuir com os professores na condução do referido percurso. Tá? Então, a gente precisa muito focar nessa discussão com a nossa equipe pedagógica para que isso vá em encontro dos nossos professores no momento em que eles vão desenvolver, vão planejar as aulas para a próxima semana, aí, dando início aos momentos do Silica. E agora a gente chega no primeiro diretor em ação, aprendendo um com o outro. Vocês estão em 8 diretores, eu dividi vocês aqui em 2 grupos. O grupo 1 fica na sala principal, que é essa, e o grupo 2 vai para uma outra sala. Tudo bem? A gente vai ter aí 20 minutos, deixa eu ver, vai ser 10 para as 4, 4 e 10, isso. A gente então vai ter um pouco mais aí de 20 minutos para que vocês leiam o estudo de caso, coloquem aí as percepções do grupo. Já está ali indicado um redator e um relator, vocês podem também se reorganizar diante do grupo, fiquem à vontade para isso, e o grupo 2 volta para a sala principal daqui a pouquinho. Tudo bem? Vou então abrir outra sala. Ô Diogo, rapidinho, tá tendo gincana no colégio, eu vou precisar descer rapidinho só para encaminhar uma coisinha, em 5 minutinhos eu tô de volta, tá? 3, Rodolfo. Pessoal do grupo 1, o link do material de vocês já está no chat, tá certo? Acho que a gente já está, né, no nosso grupo aqui. Sim, eu tô lendo aqui o estudo de caso, e depois no final tem 7 desafios, né, para responder.
E aí, gente, já leram? Francisco, Juliana, Zé? Já, Eduardo. Dá para a gente colocar algumas coisas aí em relação a essa primeira pergunta aí, né? Aqui tá porque o estado do estudante foram tão diferentes da percepção durante as aulas, né? Pode colocar Porque aí a avaliação foi errada, foi equivocada, né? pode colocar o desalinhamento. Não teve alinhamento entre o ensino e avaliação. Eu vou compartilhar a tela aqui, que daí a gente já vai colocando junto. Como é que é? Não teve alinhamento entre o ensino e a avaliação. Não teve instrumentos avaliativos variados. Pouco critério, o critério não estava claro. Às vezes até mesmo a habilidade ela é diferente. Quando você trabalha com metodologia ativa, você desenvolve argumentação, tem decisão, raciocínio lógico, etc. Mas quando você trabalha com uma prova objetiva, é memorização, leitura, então estava desalinhado isso. Então, talvez a habilidade que estava focada era diferente. Eu posso então, assim, avaliar todo o processo da aprendizagem, né? Não só depois, no final, ver o que aprendeu ou não, mas sim no processo, né? Mais alguma coisa, gente? Eu acho que é isso aí mesmo. Beleza? Vamos para a segunda. Segunda, quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Alinhamento entre metodologia de ensino e avaliação. Diversificação de instrumentos de avaliação. Calma. Alinhamento entre... metodologia de ensino e avaliação. A diversificação também, né, Chico? A diversificação metodológica, né? Exato, não só do instrumento avaliativo, só como da metodologia também. Perfeito. Alinhamento entre metodologia de ensino e avaliação, diversificação metodológica. Clareza e transparência dos critérios de avaliação. Coerência de objetivo de aprendizagem, atividade e instrumento de avaliação. Falta coerência. Então, alinhamento entre metodologia de ensino e avaliação, diversificação metodológica, clareza e transparência dos critérios de avaliação. Mais alguma coisa? Vocês acham? Avaliação como um processo contínuo, que nem aquela que você colocou na primeira lá, não só um processo final. Processual, né? Não só... Eu não sei se cabe aí um ajuste até de expectativa de aprendizagem. Tem que ir embora, vou trabalhar. Cabe. Porque eu tenho uma turma aqui que eles foram com muita recuperação de um professor específico, aí você pega esse componente, a aula do professor é boa. Você pega esse componente, por exemplo, na prova Paraná, a molecada arrebentou. Foi bem pra caramba. Como é que tipo de avaliação, né, que o professor tá aplicando, quais são as expectativas dele de aprendizagem, sendo que em outros instrumentos, principalmente nas avaliações externas, os alunos conseguem sair bem. Acho que é isso, né? Pode ir para 3 aí. 3. Como a pedagoga e a diretora poderiam conduzir essa conversa
com o professor de forma acolhedora e propositiva. Talvez começar aí com os... reconhecer a qualidade daquilo que elas observaram, Da né? metodologia, né? Esforço, a metodologia, exatamente. Reconhecer isso, né? Reconhecer a qualidade e o esforço. Isso, das aulas observadas, né? Mesmo porque ele já tinha Ali observado. ele fala que ele usava, que elas observaram que ele usava, se utilizava de metodologias ativas, né? As aulas eram muito boas, né? Era a avaliação que estava Isso. Perguntas reflexivas, em vez da gente, com os feedbacks que nós damos, ao invés de mostrar, apontar, fazer algumas perguntas reflexivas para que ele possa entender esse processo, né? Sem apontar o erro. Trabalhar em parceria com o professor para a construção de um plano de avaliação, entender o que é uma avaliação, construção, enfim, acho que é isso. Eu ia falar, na hora desse feedback, inclusive, propor a construção de um modelo, de um instrumento, talvez não de todo o conteúdo, mas, né, alguma coisa do que foi trabalhado, daquelas aulas que o pedagogo ou o diretor observou. Então, fazer essa construção junto com ele. Não vou ler aqui que eu coloquei, ó, por enquanto. Reconhecer a qualidade e o esforço da aula observada, perguntas reflexivas sobre a aprendizagem dos alunos, propor um instrumento avaliativo que condiz com a qualidade da aula dada. O que mais? Eu acho que ele seria por a construção coletiva de um avaliativo. Então, em vez de propor, construir, né? Construção coletiva, é isso? Propor a construção coletiva de um instrumento coletivo. Então, propor a construção coletiva de um instrumento avaliativo que condiz com a qualidade da aula dada. Ficou melhor, né? Beleza. Próxima ou mais alguma dessas? Acho que a 4, ela vem ao encontro dessa 3 aí, que fala sobre perguntas avaliativas, né? Que perguntas poderiam ajudá-lo a refletir sobre suas práticas avaliativas? Eu tenho algumas aqui. Fala aí. Os alunos sabiam exatamente o que seria avaliado? Foi comunicado? Como foi isso? Como isso foi comunicado, né? Enfim. Os alunos sabiam que seria avaliado? Isso? O que seria avaliado e como que foi isso, como que isso foi comunicado? De que outras formas eles poderiam demonstrar o que eles aprenderam? Não sei. Quais outras formas eles poderiam demonstrar o que eles aprenderam? Isso. O que você esperava que os estudantes demonstrassem na avaliação final? O que você esperava que o estudante demonstrasse na avaliação final? E daí eu acho que dá para a gente pensar em se ele acredita. Como que você acredita que essa prova consegue ou não captar essas aprendizagens? Enfim. Acho que é mais nessa linha.
Eita. Como você acredita? Assim, eu acho que como você acredita que uma avaliação, como seria uma avaliação para eles demonstrar todo o conhecimento, né? Também poderia Isso, ser. beleza. Como você acredita que seria uma avaliação que demonstrasse mais alguma? Vai pro 5, Du. Sim. Como sensibilizar o professor para alinhar metodologias e avaliação? Destacar que a avaliação não é o fim, é o meio. Não é para medir, mas para orientar. Esse aí é o... Eu acho que até retomar com ele, né, as utilizações de metodologia que ele teve durante as aulas anteriores e juntando agora até as respostas ali do item 4, questionar, né, fazer ele mesmo refletir, considerando essa metodologia trabalhada, né, nessa aula, nessas aulas, qual você acha que seria a melhor forma de avaliar esse conteúdo que foi trabalhado na aula desta forma, né, para que essa avaliação ela venha ao encontro da metodologia realmente utilizada naquela aula. E não sei se seria o caso ou não, porque daí entraria nos detalhes, né? Mas dependendo ali da situação, isso pode ter sido um problema até de compreensão do que é a avaliação diagnóstica lá do início da aula, a avaliação somativa, que é a que vai gerar realmente a nota ao final, ou a formativa, né? Então, qual que era o objetivo dessa avaliação? É só a atribuição de nota, né? Então, ela é a somativa. Mas aí está valendo toda a nota, ela poderia compor só uma parte, se ela é, né, para ser ali somativa. Mas você está considerando também a avaliação que você faz de forma formativa durante a aula, durante a metodologia, né? Porque tudo isso ao final pode agregar nota na questão da avaliação realmente do conhecimento. Então, destacaram que a avaliação não é um fim, mas sim um meio. É uma prática que orienta a construção do conhecimento, uma avaliação alinhada com metodologia, incentivando a participação do estudante, uma avaliação formativa de todo o processo. Seria isso? Isso aí. Isso aí? A6. Quais instrumentos avaliativos diferenciados poderiam ser sugeridos para evidenciar melhor a aprendizagem no período se liga? Nossa Senhora, tem muita coisa, né? Tem. Sei lá, resenha, Projeto. apresentação de seminário, autoavaliação, júri simulado. Resolução de problemas. Resenha, seminário, autoavaliação, resolução de problemas. O que mais? Que eu pulei algum aqui que eu não... Eu falei o júri simulado, acho bem legal. Tem várias disciplinas que dá para trabalhar.
Júri simulado. O próprio estudo de caso, como a gente está fazendo, né, em muitos componentes, dá para ser utilizado como avaliação. Vê na caixinha. Construção de mapa conceitual. Mapa conceitual. Então, resenha, seminário, autoavaliação, resolução de problemas, júri simulado, estudo de caso, mapa conceitual. Tá bom, né? Mais algum? Acho que tá bom, Du. Bom? E a última, como o professor poderia definir critérios claros de avaliação e comunicá-los ao estudante? Acho que tem que... Rubrica. Traz rubrica simples aí. O que é um descritor. Ele cria uma rubrica, eu acho. Conceito do que é resolução, o que é colaboração, o que é argumentação. E outra, discutir esses critérios desde o início, todo o período, enfim. Deixar claro. Acho que, antes de tudo, ele precisa ter para ele a definição das expectativas de aprendizagem, né? O que ele espera que os alunos aprendam. E, com isso, deixar claro para os alunos, e daí eu acho que a construção da rubrica que vai contribuir na hora de avaliar especificamente, de construir daí o instrumento. Então, criar uma rubrica simples com os estudantes, deixando claro a definição e quais as expectativas esperadas depois dos estudantes. O que mais? Para deixar claro. Deixar claro para ele, talvez, que cada critério pode abordar vários aspectos, né? Não só, por exemplo, a compreensão do conteúdo, mas também a participação, o envolvimento dos alunos na atividade, a aplicabilidade dessa atividade, dessa prática que estão trabalhando. Então, deixar claro que cada critério pode abordar vários comandos, tá certo? Comandos e... vários aspectos, né? Como desde a compreensão do conteúdo, a participação e a aplicação. É que todo o processo é avaliado, né? Mais alguma coisa? Certo, gente? Mais alguma coisa ou tá bom assim? Tranquilo? Então é isso, gente? Acho que é isso, né? Acho que acabou bem dentro do tempo, né? 2 minutos. O pessoal já deve estar para voltar, né? Tá ok. Te aguardo então.
Eram as mesmas perguntas, prof? Ou 2 estudos de caso diferentes? Oi, Luzia, você ouviu? Eu só falei que é o mesmo estudo de caso. Não, não ouvi. Ah, então tava cortando mesmo. Agora estabeleceu de novo, acho que a internet. Pessoal, então estou projetando o material do grupo 1. É o Francisco quem vai ser o relator, né, Francisco? Então vou pedir para que você fale e faça o fechamento do seu grupo, né, as suas discussões. Se você quiser, eu posso projetar ali o que vocês colocaram. Lembrando, então, que os mesmos grupos, eles discutiram as mesmas situação, né, onde a gente tinha lá um professor que estava desenvolvendo aulas bacanas, dinâmicas, utilizando metodologias ativas, os alunos estavam envolvidos, engajados, participando bastante, né, então, e o que foi também observado pela equipe, né, no momento da observação de sala de aula, porém, ao final, ele desenvolveu algumas estratégias de avaliação que não foram coerentes com o desenvolvimento das aulas, e isso acabou frustrando o professor, né? E diante disso, vem aí o desafio do grupo para pensar nessa situação. Francisco, por favor. Tá, então, em relação à proposta, primeiro desafio lá, os resultados dos estudantes foram tão... Por que foram tão diferentes da percepção durante as aulas? Porque não teve alinhamento, a gente achou que não teve alinhamento entre ensino e avaliação, não teve os instrumentos avaliativos não tiveram critérios claros, né? E avaliar todo o processo de aprendizagem do estudante. Número 2, quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Nós acreditamos que é um alinhamento entre metodologia de ensino e avaliação, uma diversificação metodológica, clareza e transparência dos critérios de avaliação processual de toda a aprendizagem, expectativas de aprendizagem nessa metodologia. Em relação ao número 3, como a pedagoga e a diretora poderiam conduzir essa conversa com o professor de forma acolhedora e propositiva. Reconhecer a qualidade e o esforço da aula observada, não é toda que eles observaram, trazer perguntas reflexivas sobre a aprendizagem dos alunos, propor a construção coletiva de um instrumento avaliativo que condiz com a qualidade da aula dada. Número 4, que perguntas poderiam ajudá-la a refletir sobre as suas práticas avaliativas? Desculpa. Os alunos sabiam o que seria avaliado e como foi comunicado isso? Quais outras formas eles poderiam demonstrar que eles aprenderam? O que você espera que o estudante demonstrasse na avaliação final? Como você acredita que seria uma avaliação que demonstrasse todo o conhecimento e habilidades adquiridas pelos estudantes? Para que talvez o professor consiga refletir um pouco sobre a sua prática de avaliação. 5, como sensibilizar o professor para alinhar metodologias e avaliação? Destacar que a avaliação não é o fim, mas sim é o meio, é um processo, é uma prática que orienta a construção do conhecimento, uma avaliação aliada com metodologia incentivando a participação do estudante, uma avaliação formativa, né, processual. Número 6, quais instrumentos avaliativos diferenciados poderiam ser sugeridos para evidenciar melhor a aprendizagem no Se Liga? Aí existe até a gente falou, né, tem bastante, né? Pode trazer uma resenha, seminários, autoavaliação, resolução de problemas, júri simulado, estudo de casos, mapa conceitual, entre outros, projetos interdisciplinares, e por aí vai. E número 7, como que o professor poderia definir critérios claros de avaliação e comunicá-los aos estudantes? E a gente pensou numa simples rúbrica, né, com os estudantes, deixando clara a definição e quais expectativas esperadas, deixar claro que cada critério pode abordar vários comandos e aspectos, que todo o processo vai ser avaliado, enfim. Então, foi mais ou menos isso que o nosso grupo pensou. Obrigado, Francisco. Vocês colocaram bastante coisa, né? Os instrumentos eu achei bem legais, né? São várias formas que a gente tem para reconhecer se esses alunos pensaram, né? O que eles aprenderam. Porque lá no estudo de caso diz que o professor criou um meio tradicional, né? Com marca X e que não conseguia abranger o formato da aula que ele desenvolveu, né? Que realmente não ia ao encontro daquilo. E dessas maneiras que vocês colocaram aqui, certamente os alunos podiam produzir ao longo das aulas ou ao final das aulas, né? Para mostrar o que eles aprenderam ao longo da abordagem daquele professor. Muito bem. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Grupo 1? Não?
Tá certo. Grupo 2, faço também a projeção? Por favor, professor, que ficou eu para falar. Tá certo. Então, a situação era a mesma, né? Sim. Eu Projetado, então. acredito que a gente fez praticamente a mesma coisa, não fugiu muito. Então, a primeira lá, né, que era a percepção, os resultados dos estudantes foram tão diferentes da percepção durante as aulas, é certo que o professor ensina de uma forma e avaliou de outra forma. Importante a coerência, visto que a estratégia pedagógica de ensino-aprendizagem, ao que tudo indica, estava dando certo. Todavia, não houve a diversificação e as metodologias diferenciadas no momento avaliativo. A 2, né, sobre os aspectos relacionados à coerência pedagógica, como apontado na questão anterior, o professor precisa pensar na avaliação formativa e contínua. Inclusive, no dia a dia, é possível pensar em diferentes tipos de atividades avaliativas de forma concomitante às aulas, né? Não precisa ser só um instrumento, como no caso ali foi aquela lá. Aí o 3, como que a pedagoga e a diretora poderiam conduzir esta conversa? Pensamos que é imprescindível deixar claro ao docente o excelente trabalho que o mesmo vem fazendo frente ao Se Liga, principalmente o que a gente fala quando a gente faz observação de sala de aula, sempre que você vai dar o feedback, é você começar pelos pontos positivos, né? Então, inovando e utilizando estratégias diferenciadas para trabalhar a aprendizagem. Por outro lado, é possível também modernizar as suas frentes avaliativas, a exemplo do que vem fazendo no decorrer das aulas. No 4, que perguntas poderiam, né, ajudá-la a refletir sobre as práticas avaliativas, para levar ao docente a refletir, algumas questões podem auxiliar na sua autoavaliação do seu trabalho, tais como: por que os alunos tiveram boa participação durante as aulas e o mesmo assim não observou-se este mesmo resultado na avaliação? Então, o próprio professor se fazer essa pergunta, né? E uma única avaliação com grande peso e totalmente com questões objetivas se mostrou um bom instrumento avaliativo? Quais outros instrumentos avaliativos você conhece e poderia utilizar? Então, desta forma, tentar fazer com que a professora viesse a repensar a sua prática docente aí, né? Frente a essas avaliações. E aí, o 5, como sensibilizar o professor para alinhar as metodologias de avaliação? O professor já se demonstra aberto, né? Desde que ele foi conversar, a gente vê que ele já é aberto, né? E inovar a metodologias diferenciadas, e inovadoras metodologias diferenciadas ativas. Por que não usar a mesma ideia na prática avaliativa? Se ele faz dentro da sala de aula com que os alunos deem a devolutiva, por que também ele na avaliação ele não faz dessa forma? Então, não é necessário pensar na avaliação como uma atividade final e única, mas uma atividade processual que pode e deve acontecer com frequência, a fim de avaliar não apenas os alunos, mas o aprendizado e a forma como os alunos conseguem expressar seu domínio do conhecimento. Isso nos faz a levar e a refletir em cima desses instrumentos diferenciados, né, que a gente colocou aqui, que há inúmeras possibilidades de instrumentos avaliativos diferenciados. Uma única sugestão que observa-se sempre são resultados muito positivos, é o trabalho colaborativo em equipe. Então, com o uso dos quizzes, modo papel, QR Code, né? Sendo possível até mesmo criar uma mini gincana entre as equipes com os conteúdos trabalhados em sala. Então, ele trabalhou um conteúdo, no final daquele conteúdo, ele já pode fazer uma avaliação. Divide em grupos, como o colega colocou lá, também quizzes, eles colocaram também seminários, como a gente também falou, mas acabou não colocando aqui, né? Então, diversos tipos de atividades que elas podem ser avaliativas, não simplesmente aquela formal de final de trimestre, né? E aí, como o professor poderia definir esses critérios claros de avaliação e comunicar aos estudantes? Esta etapa é muito importante, né? E ela precisa acontecer com antecedência. Os alunos precisam visualizar de forma clara como serão avaliados.
de que forma, quando, a respeito de quê, para quê, como que eles, não apenas como uma nota, mas o que aquilo faz sentido, como a gente já falou, para que aquilo faz sentido, e quais serão as etapas avaliativas colocadas pelo caminho. Uma ideia aqui que a gente também colocou é as rubricas, né, que elas ficam bem claras. Um exemplo ali seria os seminários, apresentações, trabalhos, ter clareza, né, do critério que eles estão sendo avaliados. Eu gosto muito, sempre falo de uma professora aqui, dou sempre o exemplo dela, de uma professora de artes, que todo início de trimestre, ela já coloca no quadro para os alunos todos os conteúdos que vão ser trabalhados e quais serão todas as avaliações, de que forma que vai ser a avaliação, e também deixa com que eles possam opinar de que forma que eles acham que poderiam ser avaliados. Então, isso acho que faz sentido e faz com que eles se tornem mais partícipes daquela aula, do processo em cima, no processo de um todo, né? De critérios, de tudo. É isso. Muito bom, Luzia, obrigado. A representação é do grupo 2. Mais alguém quer colocar alguma coisa do grupo 2? Agora é a hora, gente. Ô, Luzia, legal essa prática da professora que você colocou, né, que ela já mostra o planejamento, e isso é uma professora organizada, né, planejada, ela já pensa a quantidade de aulas, o que vai desenvolver para cada aula, e é uma professora que com certeza não depende só do RCO, né, ela vai muito além do RCO e deve dar excelentes aulas, com certeza. O grupo falou da ideia de avaliar por aula, né, e eu também acho fantástico, quando eu estava em sala eu fazia muito disso, e é a ideia do portfólio, né, o professor desenvolveu uma aula, o aluno produz uma atividade, né, pode ser um mapa, pode ser, enfim, qualquer instrumento, e ali ele já reconhece que o aluno produziu, né, e aprendeu daquela aula. E na aula 2, e na aula 3, e na aula 4, o aluno vai produzindo material, montando uma pasta, né, que é a ideia do portfólio, e ao final do trimestre o professor pode avaliar aquele portfólio que foi produzido como um dos instrumentos avaliativos. Com isso a gente consegue fechar muito bem a ideia, né, dessa aprendizagem, ver que o aluno aprendeu aula a aula. Mais uma estratégia também, que a gente pode pensar. E também bem legal, eu achei de um outro professor que eu fui assistir a aula, que cada final de aula ele fazia um questionamento. E assim, depois de todos os conteúdos que ele dava durante o trimestre, ele fazia como se fosse não é uma súmula, é como que é um resumo de tudo aquilo com os alunos e ainda dava uma repassada em tudo aquilo que ele colocou durante o trimestre, sabe? Bem legal. Bacana, um fechamento da aula, né? Legal, uma síntese, uma catarse, né? Legal. Pessoal, então agora a gente chega aos diretores em ação, um registro no portfólio, tá certo? A segunda atividade. Então eu vou pedir para que vocês se dirijam lá ao portfólio de vocês. Esses comandos eu coloquei no chat, tá? Se vocês quiserem copiá-los para jogar no slide do encontro número 6, tá certo? Então tem lá, a primeira ação é link atividade desenvolvida aí pelo grupo, você vai colocar só a do seu grupo, tá certo? Daqui a pouco eu vou lá e vou deixar lá em modo leitor, para que ninguém corra o risco lá de apagar alguma coisa do texto que vocês produziram. Então quem é do grupo 1, coloca o link do grupo 1, quem era do 2, coloca o link do grupo 2. Vocês vão dizer também, escreva uma prática avaliativa utilizada em sua escola durante o Se Liga, que você considera eficaz e justifique então o porquê. E a terceira situação, registre ainda um ponto de melhoria, o que precisa ser repensado na forma com que os professores estão avaliando os estudantes. Aí cada diretor, né, cada cursista pensando no contexto da sua escola e no contexto dos seus estudantes e dos seus professores, tá certo? 5 minutos e a gente volta para o fechamento, tudo bem? Nossa, só isso. Podemos ficar mais tempo, tranquilo. Agora já são 4h30, a gente já começou um pouco atrasado, né? Alguns diretores entraram um pouco atrasados, eu tive que fazer a busca ativa de alguns, mas tudo bem, a gente pode ficar um pouco mais. Mas a gente pode terminar depois, né? Pode terminar depois. Porque ali você pediu para descrever, né? Isso. Lembrando que a entrega do material do portfólio 1, que é esse que vocês estão mexendo agora, e do portfólio 2, que é da implementação, a data é 5/12, tá certo? Então, nós temos semana que vem o último encontro,
em relação a roteiros, que é o encontro 7, depois o roteiro 8, que é a apresentação da implementação, e aí na mesma semana já é a entrega dos materiais, tá certo? Na semana do dia 5 de dezembro. O Diogo, esse é encontro 6 ou 7? Me perdi agora. 6, né? 6. Tá. Isso, 6. O prof, essa prática avaliativa seria de algum professor que utiliza, que está utilizando, ou você diz que nós vamos utilizar para que aconteça de forma correta? Eu entendo que é do seu professor, Luzia. Essa é a segunda questão, você está dizendo, né? Do professor, né? Ô, Diogo, onde está o link para eu poder colar lá?
O link está lá no teu grupo. Você pegou? Você está com ele aberto ainda ou não? Posso jogar aqui de novo no chat. Por favor, meu amigão. Pessoal, tudo bem? Podemos ir para o encerramento? Vocês querem mais um tempo? Não? Ok. Então, voltando aqui ao nosso material. A avaliação para aprendizagem está vinculada a uma concepção formativa da avaliação, porque acompanha o processo de aprendizagem dos estudantes de forma contínua. Vocês falaram muito disso, né? De que a avaliação ela não pode ser só um momento e de que ela tem que ser processual. Vocês colocaram até isso no material de vocês. Professores e estudantes participam de forma ativa e intencional nos processos avaliativos. A Luzia falou disso, né, da construção de que os alunos também precisam entender o processo e não só o professor, né, e daí ela deu um exemplo ali da escola dela.
Privilegia a participação dos alunos e aumenta o seu nível de autonomia, confiança e autoestima, por meio do diálogo, da reflexão e da compreensão de como aprendem, tá certo? Então, essa foi a nossa reflexão, terminando aí a ideia do Se Liga, que a gente começa aí a desenvolver nas nossas escolas a partir da próxima semana. Segue também um Saiba Mais com algum material, né, vários materiais para que a gente possa levar para os nossos professores, para a nossa equipe pedagógica a refletirem o momento do Se Liga, a refletirem o momento da avaliação, servindo também de material para a gente aproveitar nos dias de estudo e planejamento aí, já pensando no ano que vem, né, junto aos nossos professores nas nossas escolas, tá certo? Vou parar a apresentação. Agradeço a compreensão de vocês, a participação. Flávio, você está por aí para a gente fazer a foto de hoje? Prof, semana que vem você vai colocar em ordem de apresentações, só temos 2 encontros que você